Bom dia para mais uma live incrivelmente de casos incríveis. E hoje, deixa eu fixar o título aqui, incrivelmente hipnoterapia e ajudando epilepsia. Hipnoterapia ajudando na epilepsia. Bom dia. Deixa eu fixar aqui. Então vamos ver quem que tá por aqui. Kátia Nakamura, bom dia, Kátia sempre presente. César Melo de Brasília, tudo bom? Maior intérprete do Brasil. Adriana Alemar, Ana Érica Vasconcelos, Jean Paolo, Cid Menezes, Thaís Cavalcante, bom dia. Kátia tá por aqui também. Adriana Base, legal. Poli, sempre por aqui. Gisele, Indonésia, Jovic, show, galera entrando aqui. Elisa, Fernanda, legal. A Sônia, oi Sônia, tudo bem? Sônia diretamente da Suíça. Legal, pessoal. Gente bacana aí. Bom, hoje a gente vai falar como que a hipnoterapia pode ajudar na epilepsia. E eu sei que isso é um tema bem específico, porém, com o caso que a gente vai trazer aqui hoje, você vai reforçar toda a sua, vamos dizer, a sua fé na hipnoterapia. Tanto como uma pessoa, se você está buscando ajuda para si mesmo, ou se você é um profissional da hipnoterapia, essa live vai te ajudar para você, de novo, ver que parece que nada é impossível, né? Quando a gente fala de hipnoterapia, quando a gente fala de mente, né? Que a hipnoterapia traz de volta o poder da nossa mente, né? Traz de volta o poder do nosso corpo se equilibrar. Então, com esse caso aqui, apesar de, eu acredito, né, que a maioria de vocês aqui não passa por isso, ou não conhece alguém que passa por isso, você vai ver que mesmo em casos desse tipo, quando se acha lá dentro da mente subconsciente o que está causando tudo aquilo, a sementinha, né, que originou tudo aquilo, quando a gente consegue descobrir isso, tudo é possível para a mente. Então, é um caso muito inspirador, assim, quando a minha amiga, que vai estar aqui, me contou, achei muito legal. Aí na hora eu já falei com ela, não, a gente tem que compartilhar esse caso para as pessoas no Instagram, porque isso vai ajudar muitas pessoas a verem que tudo é possível, né, com a hipnoterapia. Como de costume, vamos começar a aquecer aqui, né, enquanto o pessoal está entrando, mandando algumas perguntas sobre hipnose, sobre hipnoterapia, sobre mente, sobre evolução pessoal. Manda na caixinha de pergunta aqui, que aí eu coloco para todo mundo ver a pergunta. Aí eu respondo aqui alguns minutinhos antes de eu colocar a minha convidada aqui com esse caso incrível que ela tem de epilepsia. E também eu queria saber de vocês se alguém aqui presente aqui conhece alguma pessoa que poderia ser ajudada, né, com a hipnoterapia. Alguma pessoa que poderia ser ajudada na questão da epilepsia. Você conhece alguém que tem epilepsia? Amigo, próximo, ou da sua família, ou mesmo talvez você passe por isso. Você conhece alguém? Se você conhece alguém, manda... Só fala assim, só para eu saber assim, se tem alguma pessoa aqui que sabe como que é esse problema, que já viu alguém passando por esse problema. Ó, legal, César Melo tem um sobrinho, Marinha tem, Kátia, Conceição também. Legal, algumas pessoas. Kátia Nakamura também. O Cid tem, tinha me falado no direct, né? Eu tenho crises de ausência, que é um tipo de epilepsia. O César já vai aplicar o que vai ver aqui hoje. Ele virá de Brasília na próxima semana. Show. Isso aí, César.
Legal. Tem um tiro, até que bastante gente, tá, né? Tem algum conhecido, alguém que sofre disso. Bom, daqui a pouco a gente vai tirar as dúvidas, que inclusive no final eu preparei uma surpresa especial aqui para deixar esse assunto bem esclarecido mesmo. Bom dia, Denise, tudo bem? Denise Armada, hipnoterapeuta também. Vamos pegar algumas perguntas aqui. Manda suas perguntas aqui na caixinha, só pra gente começar a responder algumas aqui, até daqui a pouco o meu convidado entra. Ontem eu tentei hipnotizar um amigo, fiquei todo atrapalhado, né? Faltou palavras. O que fazer? Migrael Artes. Olha, faltou mais de um entendimento, talvez da sua parte, da simplicidade que é a hipnose. Porque para hipnotizar não depende de muitas palavras, não depende de ser tão ágil assim mentalmente. Algumas coisas até é necessário, né? Mas em geral, não. Como a gente fala muito aqui, hipnose é sobre ensinar hipnose. Já que a outra pessoa que vai realizar todos os fenômenos na mente dela, você só precisa guiar essa pessoa nesse processo. Então, é sobre você mostrar para ela que ela está realizando tudo. Então, se ela está realizando tudo, não tem problema você faltar alguma palavra, você até mesmo esquecer alguma coisa que você queria falar, que você está ensinando ela a fazer aquilo. E se não funcionar na primeira vez, é porque ela não sacou com aquela explicação que você deu. Então, você continua explicando até ela fazer funcionar. Você sempre tem que partir dessa mentalidade. Sugo Menes Nogueira. Gostaria muito de saber como a hipnoterapia pode ajudar na endometriose, a dor intensa da menstruação e dificuldade de engravidar. Endometriose. A gente já fez uma live aqui, não fez? Com endometriose. Só me lembra que a gente fez essa live de endometriose? Eu sei que tem uma pessoa que eu já conversei, mas eu acho que eu já trouxe ela aqui na live. Comenta aí se a gente fez ou não fez a live da endometriose. Se não fez, eu já marco. Mas eu acho que fez sim, tá gravado. Dor na menstruação, é legal, pode ajudar em uma sessão também. E bem lembrado, eu vou até marcar uma live sobre isso, de um caso sobre isso. E dificuldade de engravidar, legal também. Posso fazer uma live sobre isso também. Agora, da endometriose eu já fiz, ó. O pessoal tá comentando aí. Eu já fiz da endometriose. Deixa eu ver a próxima pergunta. Como eu encontro um profissional de hipnoterapia na minha região, Santa Catarina? Bom, primeiro tem um hipnoterapeuta no chat aí de Santa Catarina. Se tiver, já manda mensagem aí para Ariane. E Ariane também sempre tem a opção do OmniFinder. O OmniFinder é uma plataforma onde as pessoas formadas na Omni se cadastram lá para colocar o perfil delas para os outros clientes poderem achá-la. Então lá você tem que buscar, ver se você se conecta com um profissional, aí dá uma ligada, ver o que você acha do profissional. Eu mandei um áudio no grupo Telegram também, né, falando sobre isso. Legal. Quantos por cento usamos o nosso cérebro? Essa pergunta é interessante, porque às vezes gera muitos mitos, né? O nosso cérebro, né, o órgão, de acordo com estudos, né, de ressonância magnética funcional, mostra que ele é utilizado 100%, né? Então, ele a todo momento está sendo utilizado 100%. Agora, não é a questão de quanto nós usamos o cérebro. O cérebro é um órgão que é usado 100%, como é a mesma coisa que perguntar quantos por cento usamos o nosso coração, quantos por cento usamos o nosso estômago. Seria perguntar isso, né? Mas a hipnoterapia, a gente não fala sobre o cérebro, a gente fala sobre a mente. A mente é a parte subjetiva, como
interage ali a nossa consciência com as nossas emoções e com as sugestões externas que vêm do mundo e entra na gente e a gente é influenciado por isso. Como que a gente reage a isso e como a gente controla isso. Aí, falando sobre a mente, a gente pode dizer que 95% da nossa mente a gente não tem controle, que é o que a gente chama de mente subconsciente e inconsciente. Então, se a gente não tem controle de 95%, só tem controle de 100%, quando a gente começa a aprender a controlar isso, começa a entender como isso funciona, a gente assim, começa a evoluir muito rápido, né? Evoluir internamente muito rápido. Porque a grande parte da nossa vida está à mercê, basicamente, do destino, à mercê da sociedade, da mídia, do mundo, da influência externa. Então é sobre isso que a gente fala, sobre usar a nossa mente. Próxima pergunta. Estão pedindo indicação aqui. Indicação, procura lá no Omnifinder. Ou até manda no chat aqui, que às vezes tem um hipnoterapeuta Omni da região que está assistindo a live e ele já manda mensagem. Uma pergunta mais técnica. Como sei que a cena que veio é a ECI, se não for? Fiz uma que o rapaz trouxe uma cena dos seus 11 anos. Tá. Bom, ECI tecnicamente a gente chama de evento causador inicial. ECI, quando a gente fala o evento causador inicial, é aquilo que eu falo da sementinha, né? Da causa inicial que gerou todo o problema. Porque uma pessoa que tem um problema, começa a ter um problema depois de um término de um relacionamento, ou depois de perder o emprego, ou depois que teve um aborto espontâneo, ou qualquer tipo de problema, ou perdeu alguém querido, essa pessoa começa a ter, por exemplo, uma ansiedade, uma depressão, uma insônia, mas não é isso que causou esse problema. Se fosse isso, todo mundo que passasse por isso também teria esse problema, mas não é assim. Então, o que acontece, na verdade? Tem uma sementinha que foi plantada lá através, geralmente, dos pais, da sociedade, lá na mente da criança ali até uns 7 anos de idade. Aí essa sementinha faz ela interpretar o mundo de outra forma. Então, quando ela chega lá na idade adulta, ela tem aquela base de interpretação e aí quando ela perde alguém ou acontece alguma coisa trágica, ela interpreta daquele jeito negativo e causa esse problema. Então estou contextualizando aqui só para explicar para o pessoal o que é esse I, né? Essa sementinha. E é simples, né? Você pergunta para a mente subconsciente se é a primeira vez. E aí você vai até buscar a primeira vez. A Bárbara tá por aqui, Hipnokids Oficial. Que legal, da Suíça também. A Bárbara é instrutora do curso Hipnokids. Que legal, Bárbara. Bárbara, a gente tem que fazer uma live juntos. A Bárbara é da Suíça, mas ela fala português. Vamos fazer uma live só sobre crianças, sobre como que os pais podem educar melhor as crianças. Então vamos marcar, hein, Bárbara? Semana que vem a gente faz. A Bárbara é uma das maiores especialistas em hipnoterapia infantil do mundo. Então, nossa, vai ser legal essa live, hein? Então ela não fala só sobre o tratamento específico das crianças, mas ela entende muito sobre como que... Ela é pedagoga também, né? Entende muito sobre como pode educar os pais para que as crianças tenham menos problemas, né? E como os casos que a gente traz aqui, como vocês veem, praticamente, na verdade, todos que eu trouxe aqui até hoje, o problema inicial foi na infância. Então imagina se os pais tivessem essa compreensão, essa consciência de como os problemas são gerados, esse entendimento, um pouquinho do entendimento sobre a hipnose, a hipnoterapia. Imagina se os pais tivessem isso. Todas essas crianças que passaram por aqui, por exemplo, todos os casos, né, que onde os problemas foram na criança, todos esses casos não existiriam, porque os pais teriam já atuado ali na criança sem deixar a criança desenvolver aquele problema que gerou depois os problemas hoje, que foi o caso da epilepsia, né? Então, é muito legal os pais aprenderem isso, e uma das minhas missões, né,
é fazer com que a hipnoterapia seja um dia ensinada para crianças ainda na escola, para que elas sofram menos problemas emocionais e se tornem adultos mais saudáveis. Legal, Bárbara. A maioria dos problemas na infância, exatamente. Bom, vamos responder mais uma aqui, antes da gente entrar no tema da epilepsia. É possível tratar pressão alta com a hipnoterapia? Olha, como a resposta padrão que eu sempre dou, né? De uma forma ou de outra, a hipnoterapia sempre pode ajudar. Porque, primeiro, indiretamente, a hipnoterapia influencia em tudo, né? Então, só dela receber sugestão e buscar a causa que fez ela ter uma pressão alta, talvez isso mude os hábitos que essa pessoa tem que influencia na pressão alta. Então isso já é uma forma de ajudar. Agora, de trabalhar na pressão diretamente, aí eu nunca vi nenhum caso ainda, tá? Então eu não vou falar que é impossível, mas de uma forma ou de outra é possível ajudar. Quando a compreensão, César Mello falou, quando a compreensão de como a mente funciona for ensinada nas escolas, o mundo será um lugar melhor. Com certeza. Bom, vamos chamar a nossa convidada aqui, que é a Márcia Lorena. Conectando com a Márcia. Bom dia, Marco. Bom dia, Márcia. Tudo bem? Tudo bom? Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aí também. Que Que legal. legal. É um prazer. Muito obrigada por me convidar para poder compartilhar uma experiência super interessante e ajudar mais pessoas que possam também vir a atender casos parecidos com esses e talvez também ser atendidos ou mandar algum parente conhecido que tenha problema similar para ser atendido pela Que bom. hipnoterapia. Bom, Márcia, eu que agradeço aí você tirar um pouco do seu tempo para compartilhar esse caso incrível aí que você me contou. É um Bom, prazer. a Márcia é legal da Márcia que ela já é hipnoterapeuta desde a primeira turma, né, Márcia? Da Omni Da Brasil. primeira turma, parte da turma 1, Da turma que 1, né? ainda foi o instrutor, ainda foi o Hans. Foi Foi o quando ele Hans, né? O Hans veio. veio lá da Suíça para Isso, fazer o curso. Sua foi muito legal. tá famosa, hein, Márcia? Veio tem gente da É, Suíça aqui assistindo você. você vê que legal? É, É, o pessoal sempre ajuda, sempre participa, sempre incentiva a gente, né? Isso é muito bom. legal. Ô, Márcia, para o E, pessoal te conhecer um pouquinho melhor, conta um pouquinho do como que você chegou a se interessar em estudar hipnose, né, hipnoterapia. olha, não tinha Omni ainda no Brasil, e eu sou amiga da Sônia, que é a esposa do Hans, e ela veio visitar a família dela aqui no Brasil e me visitou um dia, né? E não tinha curso ainda aqui no Brasil da Omni. E ela fez assim com a gente, com a minha filha, ela fez uma brincadeira com a minha filha, ela fez uma brincadeira que super deu certo, foi muito legal, divertido. E aí ela falou, Márcia, você quer tratar alguma coisa? Eu falei, dá para tratar? Ah, dá. E assim, sem muita explicação, sem muitas ela pegou e fez uma hipnose rápida comigo e, e deu tão certo, que eu falei assim, gente, acho que um mês depois eu liguei para a Santa Sônia, pelo amor de Deus, quando é que o Hans vai trazer esse curso para o Brasil? Ele já levou isso para a Itália, Espanha, Estados Unidos e não trouxe ainda para o Brasil. Ele é praticamente um brasileiro e não trouxe isso ainda para o Brasil. Ela falou assim, não, ele tem plano, sim, de levar para o Brasil. Só quando ele vier trazer isso para o Brasil, me avisa que eu quero participar, eu quero fazer esse curso. E aí eu estava trabalhando na indústria, uma indústria automobilística já há muito tempo. Eu sempre tirava férias em janeiro e julho para acompanhar, tirar férias com as minhas filhas. Eu dividi minhas férias nesses dois períodos. E aí, em 2015, a Sônia falou, olha, o Hans vai dar o curso no Brasil.
e achou alguém para ajudar lá e vai ter um curso no Brasil em setembro. Eu falei, vou participar. Só para Cancelei entender, assim, quando a Sônia te visitou e fez essa hipnose com você, com suas filhas, foi quando? Foi que ano, assim, mais ou Ai, eu menos? acho que foi olha, foi 2014 ou 2013, foi bem Ah, antes, bem foi bem antes. antes. Eu já tinha até perdido a esperança do Rand trazer o curso para o Brasil. E aí, no ano que ele trouxe para o Brasil, ele falou: em setembro vai ter o curso. Eu falei: beleza, cancelei minhas férias de julho, marquei para setembro para poder fazer o curso. E aí fiz o curso. É lógico que eu já fiquei encantada, né? Não tem jeito. Você sai do curso se sentindo assim um super-homem, uma super-mulher. Você fala assim, gente, eu posso ajudar o mundo. É isso que eu quero fazer da minha vida, eu não quero mais nada. Dá vontade de chegar no seu trabalho e falar, eu quero as contas, porque agora eu vou fazer outra coisa da minha vida, né? De tão Mas, encantado que mas você quando você saiu fica. do curso, você já pensou que você queria isso para sua vida, de Já trabalhar com queria, isso? já queria, eu praticamente quase pedi as contas lá no meu trabalho para fazer só isso. Eu falei, não, Márcia, vamos com calma, vamos fazer isso direitinho. E aí a gente tem que fazer uma transição. Aí eu comecei atendendo primeiro em casa, que é o que em casa, com os amigos, os conhecidos, começa a dar certo, você vê que realmente funciona. Você fala, caramba, funciona, funciona mesmo, que bacana, eu consigo e dá certo fazer, eu sei fazer. Aqui eu consigo aplicar aquilo que eu aprendi, né? E aí eu aluguei uma sala, né? Que aqui eu achei uma sala legal, tipo coworking, né? Que você aluga por hora, não integral, eu só alugava por hora na época. E aí o Michael foi época de transição. Eu trabalhava de manhã na empresa, entrava às 7h45, saía às 17h. Ia para casa correndo, comia alguma coisa, organizava as coisas lá. Começava às 19h na sala que eu tinha alugado e ia até às 22h, 23h. E Nossa, eu fiz isso até 2017. Fiz o curso em 2015 e até 3 2017 anos, 2 eu fiz anos, a né? transição. Por quê? Porque eu precisava sentir segura, precisava criar uma carteira de clientes, de pessoas que me conhecessem, que pudessem indicar outras pessoas. E a gente vai pegando cada vez mais confiança. Mas era assim, apesar do meu trabalho era bom, eu trabalhava numa empresa multinacional, tinha um salário excelente, Trabalhava há eu muitos era, anos lá já, né? eu era reconhecida no que eu fazia bem feito, eu gostava também do que eu fazia. Uma equipe legal, não tinha nada que me desagradasse no meu trabalho. Mas o que eu fazia à noite, né, com o trabalho de hipnoterapeuta, olha, eu vou falar que às 17 horas eu saía da empresa onde eu trabalhava exausta, super cansada, esgotada. E aí eu começava a noite no trabalho e terminava 22, 23 horas, eu saía leve, eu saía feliz, 22, 23 horas, tá? Eu falei, gente, é isso, eu amo fazer isso. E aí eu falei, chegou um momento que você tem que se preparar. Aí eu já estava bem me sentindo segura, muita gente já me conhecia, já tinha um volume de clientes bem legal. Eu atendia de sábado também, aos sábados de manhã. E aí eu falei assim, não, aí a empresa abriu um PDV, né? Aí eu falei, é agora. Quer dizer, na verdade ela foi abrindo vários, né? Mas aí chegou um momento que eu falei, não, é agora. Porque eu também já estava bem cansada, sabe? Eu estava só fiapo de tanto trabalhar. Eu falei, não, é agora. Aí eu pedi a demissão lá, né? Peguei o PDV na empresa. E o pessoal ainda falou, você tem certeza? O pessoal da empresa não acreditava. Você tem certeza que é isso que você quer? É isso que eu quero fazer, tenho certeza, né? E aí eu montei a minha própria sala, né? E hoje eu tenho a minha própria sala. E venho atendendo desde então. E amo o que eu faço. Sou super feliz com isso. Me sinto bem realizada mesmo. É muito Nossa, que bom. legal, Laço, toda essa história. Eu tenho certeza que sua história assim, vai ajudar muitas pessoas, porque muita gente tem esse sonho, né? Não era o seu caso, né? Que você estava bem satisfeita no seu trabalho, né? Não sabia que a hipnoterapia deixava você ainda mais satisfeita, mas não tinha nada para reclamar, né? Como você falou. Mas tem É, muita gente que está insatisfeita no trabalho, está cansada e tem o sonho, né? De trabalhar com hipnoterapia. E às vezes as pessoas ficam preocupadas e gera essa ansiedade, nossa, mas aí como que eu faço? Como que eu vou largar tudo e começar com um terapeuta?
E você está mostrando que precisa ser, dá para ser um negócio planejado, né? Não precisa ser do dia para a noite, né? Largar tudo do dia para a noite. Dá para fazer uma transição. Eu tive que me planejar bem, porque na verdade tinha uma família que depende de mim. Meu esposo também trabalha, mas assim, o meu orçamento fazia parte do orçamento familiar, né? Então ele era bastante importante, então eu tinha que ter mais garantia, mais certeza de que realmente eu ia dar certo, né? Era uma coisa que eu estava. Não era só um sonho, uma ilusão, era um sonho, era um desejo, mas planejado, né? Então eu me organizei, me planejei e consegui realizar, né? Agora, assim, o que é importante, Michael? Um trabalho de CLT, uma carteira assinada, ela te traz aquela segurança, aquela garantia de férias, 13º, salário nos dias certos na conta, a empresa vendendo ou não vendendo, você recebe o seu salário, é cômodo. Só que essa comodidade pode acabar, de alguma forma, te prejudicando, porque às vezes a pessoa já não está mais feliz e satisfeita e fica anos lá, por causa dessa segurança. Sendo que ela pode fazer uma coisa que vai realizar ela profissionalmente, fazer ela se sentir feliz, mesmo não tendo essas garantias, você vai se dar bem, porque quando você faz uma coisa que você ama, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. É verdade. Então, e outra coisa, né? Você não se sente trabalhando, você se sente realizando o sonho da sua vida. Muito legal. É verdade, quando você faz um negócio que você ama, você não cansa, né? Não vê o tempo passar, né? E a prova é o que você fez, né? Muita gente, que se não gostasse disso, ia falar, mas eu tô trabalhando, não tenho tempo para trabalhar com hipnoterapia, né? Mas quando você ama, você arruma tempo, né? Você trabalhava até às 11 horas da noite com hipnoterapia porque você gostava, né? Exatamente, porque eu amava fazer o que eu fazia, me sentia muito bem. Legal. E, e assim, essa foi a trajetória, foi como eu entrei na hipnoterapia, como eu entrei na Omni, né? Faria tudo de novo. E se você tem um sonho, se você gosta de pessoas, né? Que eu falo assim, o que você precisa para ser hipnoterapeuta? Você tem que gostar de pessoas. Você tem que ter um desejo de ajudar pessoas. Se você gosta, pelo menos um pouco de pessoas, e você tem um mínimo desejo de ajudar essas pessoas, você já tem as ferramentas necessárias para você poder ser um hipnoterapeuta, para você Nossa, que poder legal. ajudar pessoas. Muito É legal, muito Márcia, essa bacana. história. Parabéns. E, Obrigada. e aí você já ajudou muitos casos, né? Desde lá, mas... você tem vários casos incríveis, né? De vez em quando você me conta Vários, alguns, né? vários. Se você me fala assim, ó, me diz um caso incrível, fica até difícil eu dizer para você qual deles eu vou escolher para te falar, porque tem tanta coisa. Quando você trabalha nisso, são tantos casos assim, impressionantes que passam pela sua mão. Impressiona todo mundo. E você fica tão feliz de poder ajudar, sabe? Mas hoje a gente vai falar, né, sobre os casos de epilepsia. Eu Precisa. tive um caso bem interessante, bem desafiador. Foi muito legal poder ajudar nesse caso. Legal. Eu quero fazer deixar aberto para a pergunta primeiro. Pessoal, vocês viram a Márcia fez essa transição, né? Quem tiver alguma pergunta sobre essa questão de transição profissional para hipnoterapeuta e tal, manda no chat aí que depois, daqui a pouco, a gente tira um tempinho, ela pode responder. Talvez ela possa te ajudar, enquanto ela conta o Bom, caso de epilepsia. Então, como que foi esse caso, Márcia? Bom, esse caso foi assim, um rapaz de 20, quase 30 anos, né, que na verdade ele nasceu com hidrocefalia. E durante toda a vida dele, desde a infância até a vida adulta, ele já havia feito diversas cirurgias, acho que foram mais de 10 cirurgias, né? E quem entrou em contato comigo foi a irmã dele, porque ele mora com a mãe, pai, e a irmã, né? E a irmã me procurou bastante desesperada porque ele estava numa fase assim de ter 3 eventos convulsivos por dia, Nossa, 3 por dia. E ele já havia passado por todos os exames médicos e não se encontrava uma causa física para ele ter esses eventos convulsivos diários. E aí recomendaram que ele fazia tratamento com psiquiatra e com psicólogo também. E aí a irmã se encontrou, acho que na internet, no Google, ela me encontrou pelo Google, e ela fez um contato e explicou o caso. Eu falei, pode trazer, vamos atender, né? legal. E aí o rapaz veio,
um rapaz simpático. O desenvolvimento dele, se normal, né? Depois, porque ele fez a cirurgia desde pequeno e tal, mas ele tinha Mas só, evidências. só de curiosidade, como que era a vida dele, assim? Porque se ele tinha três casos desses por dia, como que ele... Olha, Michael, ele parou de estudar, ele parou de trabalhar, ele não estava se desenvolvendo muito. A vida dele estava bem estagnada mesmo, por conta Nossa, desses eventos. tinha que ficar Não em só casa, né? dele, né? A vida da família também, né? Mãe sempre preocupada, e eles várias vezes teve que correr para pronto-socorro, porque só com o medicamento lá na veia que fazia passar aquela dor, porque ele sentia que fazia ele ter os eventos. Então, assim, era bem complicada a vida da família em si, não só dele. E aí ele veio, né? Eu fiz a anamnese, tudo, e a irmã dele ficou esperando na sala. E a irmã dele falou assim: se ele tiver um evento, você me chama, porque eu sei ajudá-lo a sair dessa situação, né? Que tá tudo bem. Ela ficou na sala na minha recepção esperando, né? E eu começo a atender, né? Fiz toda a anamnese e tal, expliquei todo o processo. O rapazinho sentou ali na minha cadeira, começamos a atender, reduziu bonitinho e tal. E aí, ECI. Na hora do ECI, Michael, pum, o rapaz teve um evento convulsivo na minha cadeira. Convulsionou na minha cadeira. Falei, ai, senhor, né? Então, calma, Márcia, respira, chama a irmã começa a conversar, tal, ajuda o rapaz, e aí ele voltou, né? Voltou, limpa, cuida, tal. Vamos desistir? De jeito nenhum. Não vamos desistir, vamos continuar. Não vou deixar esse rapaz sair daqui sem ajudar ele de alguma forma, né? Porque podia ser que eu falasse, não, volta outro dia, já você ficou muito estressado. Aí a irmã voltou para a recepção e eu continuei. E aí, Deixa eu Marco, só comentar sobre isso, Márcio, que é interessante que como a gente fala, se tem uma causa lá emocional que gera esse problema, então é provável que na hipnoterapia, quando a gente busca essa causa, né, que a gente tá falando, a gente chama de ECI, quando a gente busca essa causa, é provável que como naquele momento o cliente entra em contato com aquilo, aquela emoção, que ele gere aquele sintoma que ele está vivendo, né? Então, se uma pessoa, por exemplo, está passando uma depressão, uma ansiedade, na terapia, quando a gente vai buscar isso, é normal que naquele momento ela sinta aquela dor emocional da depressão, aquela ansiedade muito maior, naquele momento que o terapeuta está junto com ele ali buscando achar o que está causando tudo. Só que aí depois, obviamente, depois que a gente trata aquilo, aí tira aquilo e aí fica leve, né? E aí no caso da epilepsia, mesma coisa, né? Foi buscar a causa emocional, teve a crise. Mas e aí? exatamente. Pronto. Aí, Marco, eu pensando comigo, assim, bom, como é que eu vou fazer para ajudar esse rapaz de uma maneira que ele, da maneira mais suave possível, acessar as emoções e o estado emocional dele de uma forma que ele não vá convulsionar, né? Aí, adivinha, agora eu vou dar obrigada, Bárbara, porque eu utilizei uma técnica de hipnoquiz no adulto, certo? Eu utilizei uma técnica de criança nele, que é você acessar suavemente o mundo interno dele, e eu queria saber como é que estava a árvore dele. Para quem não sabe, a árvore, quando a gente acessa o mundo interno de uma criança, significa como é que está o eu interior dela, como ela se vê. E é óbvio que a árvore dele estava lá, minguada, sem cor, né, tudo. Eu falei assim, bom, então, enquanto eu não sei exatamente como tratar as causas dele, nós vamos... Hoje eu vou tratar o emocional desse rapaz, vamos elevar um pouco isso, né? E aí, dar-lhe compás positivo, utilizar todas as técnicas para fazer ele se sentir bem, poderoso, saudável, né? Todos os médicos já disseram que você é saudável, então você é saudável. E aí, empoderei ele até deixar aquela árvore daquele mundo interior dele verde, florida, bonita, né? Dele se sentir bem. E aí, eu instalei nele um momento feliz, com uma cor e com um movimento do dedo, assim, toda vez que você sentir dor, se sentir incomodado, você vai acionar esse gatilho do momento feliz, e você vai se sentir tão feliz, tão bem, tão alegre, que toda dor que você estiver sentindo, ela vai desaparecer, ela some e você se sente bem, em paz, tranquilo, feliz, conforme esse momento que nós estamos instalando em você aqui agora, né? E pronto, e foi o que eu pude fazer por ele naquele momento, Michael. Aí, né, emerge, o cara tá bem, tá feliz, vai embora, e aí você fica pensando, e aí, será que deu certo, né? E também passava pela minha cabeça a dúvida, será que esse rapaz tem ainda um problema físico?
ou é emocional? Ainda tinha essa dúvida, porque eu pensava comigo, pô, 3 eventos diários, será que ele não tem realmente alguma coisa física? Será que o médico que está acompanhando dele era bom o suficiente ou deu uma falha, não achou alguma coisa? Exame, né? Alguma coisa. Aí num dos eventos da Omni eu cruzei com o Dr. Carlos Ribeiro, que fez o curso com a gente, formação com a gente, que ele é neurocirurgião, né? Eu falei, Dr. Carlos, eu vou te mandar um paciente, vou te mandar um cliente, né? Um caso que é... Aí eu expliquei o caso para ele, né? Porque acho que ele vai ter mais habilidade do que eu. Olha a gente duvidando das nossas habilidades, né? De ajudar. Vai ter mais habilidades do que eu, porque ele é neurocirurgião. Se tiver uma questão física, acho que ele vai saber identificar melhor do que eu e vai ajudar. Aí o doutor Carlos falou assim, Márcia, você já fez todos os exames, já reviraram ele e não deu nada. Vai na fé, acredita que não é físico, é emocional. Pode atender. Eu falei, então eu vou atender. Aí, beleza, eu vou continuar atendendo, né? Aí passou uma semana, e aí eu ligava para a irmã dele, para saber, e aí, como é que ele tá? E a irmã dele pegou e falou assim, Márcia, você não acredita. Ele tinha 3 eventos diários, essa semana ele só teve 4 eventos, durante a semana inteira. Eu falei, uau, que legal, então, fiquei animada, né? Aí eu marquei um retorno para ele dar um tempo para frente, né? Porque ele ia fazer mais exames ainda, deixa ele fazer os exames, quando terminar todos esses exames aí, você volta e a gente faz mais uma sessão. E durante esse período, foi na época que teve o evento da Omni lá dos 50 anos, aí a gente foi para lá, tá? Eu e meu esposo, Michael. E lá eu conversei com o Hans sobre o caso, e o Hans falou assim, Márcia, faz o seguinte, quando você for voltar na emoção, você volta 10 minutos, você vai voltar 10 minutos antes de acontecer o evento, né? Para não chegar em cima do evento, para não causar convulsão. Eu achei legal a ideia, beleza, vamos nessa, gostei da ideia, né? Quando eu voltei, a gente marcou o retorno com ele, né? Ele já tinha melhorado bastante, né? Estava mais feliz, mais alegre. E naquele dia, quem veio acompanhando dele foi a mãe. A mãe ficou esperando na recepção, eu atendi ele. E eu ainda estava com aquele negócio, físico-emocional, né? Segurança, né, interna. Dr. Carlos falou que é emocional, vamos lá, vamos testar. E aí, Michael, na hora, ele entrou na sala, eu pensando naquele, vamos 10 minutos antes do evento do ECI, né? Mas é legal a gente seguir a nossa intuição. A minha intuição falou assim, não, Marcia, faz um negócio diferente. Aí eu resolvi fazer um negócio diferente. Aí induzi ele, né? E levei ele para Ultra Height. Eu levei ele em Ultra Height. Só que lá nessa técnica, né? É uma técnica, para quem não conhece, onde a própria pessoa descobre suas emoções e ela própria mesma encontra suas soluções. Tem pouca interferência do hipnoterapeuta. Mas aí eu ajudei, ao invés de deixar ele descobrir sozinho, eu fui ajudar. E aí, lá em Ultra Height, eu perguntei assim, bom, eu quero saber se a causa das suas convulsões é física ou emocional. Eu perguntei para ele lá. Aí ele, física. Eu falei, por quê? Porque eu sinto muita dor de cabeça e convulsiono. Eu falei, a dor de cabeça é um sintoma de um problema físico ou emocional. De novo, eu vou perguntar para você. Seu problema é físico ou emocional? Aí fica aquele silencinho, né? Do Ultra Height, você esperando a resposta, né? Aí ele, emocional. Ah, é legal. Ok. Por quê? Tá tendo muito conflito na minha família. A minha irmã quer sair de casa, quer morar sozinha. E a minha mãe não quer que ela vá por minha causa, porque a irmã sabia controlar muito bem a situação com ele. E aí a minha mãe, ela ameaça se matar. Ela fala que se minha irmã sair de casa, ela vai se matar. E nessa hora eu fico tão nervoso, com tanto medo, que eu convulsiono, né? Nossa. Bingo! Ótimo, que ótimo, né? Que achamos a causa, legal. Então, tratamos isso. Aí vamos tratar isso, ressignificamos essa questão, deixei ele também encontrar a própria solução dele. E aí enchi ele de compound positivo, sabe? Reforcei, empoderei o rapaz. Falei assim, olha, agora vai. Eu nem fui procurar muitas outras causas, trabalhei exatamente isso que foi o que veio em Ultra Height.
E aí, energia e tal, deixei ele na recepção e a mãe dele estava lá. Falei assim, mãe, vem aqui, quero falar com a senhora agora, né? Aí eu chamei a mãe não estava em terapia nem nada, não veio fazer terapia, né? Mas eu sentei a mãezinha na sala e falei assim, mãe, eu vou precisar da sua ajuda agora, né? Descobri que o seu filho está com esses problemas, é emocional, e é porque tem muito conflito no lar, e a senhora está falando toda hora que vai se matar, tá deixando ele desesperado, e isso causa, né, essa situação nele. E aí a mãe começou a chorar. Muito sensível também, né? Muito sensibilizada com a situação. Já devia estar sofrendo, né? Meu filho naquela situação. Ela falou, ela quer me deixar justo agora, que era a filha que queria sair de casa e morar sozinha. Eu quero ela justo agora, nessa situação que ele está tão ruim, ela que sabe cuidar dele melhor do que eu. Aí eu falei assim, olha, ela não tinha marcado consulta nem nada. Eu falei assim, a senhora me permite? Posso ajudar a senhora? Posso fazer uma coisa para ajudar a acalmar a senhora? Aí ela pode, né? Aí eu deixou. Aí eu fiz uma indução rápida nela, né? E acalmei ela e empoderei ela no lugar de mãe, né? E durante essa pequena sessãozinha, eu falei para ela: filho nasceu para a avó fora do ninho. Sua filha tem esse direito. Ela tem que cumprir o papel de irmã dela e de filha sua. Quem é mãe do rapaz, né, que está com problema, é a senhora, né? E agora vamos despertar essa guerreira mãe que tem aí dentro de você, porque não é de hoje que você lida com isso, você sabe lidar com isso. Você é uma guerreira, você é mãe poderosa que sabe lidar com isso. Empoderei a mulher, né? Assim, mas uma coisa muito rápida, sabe, Michael? Porque não era uma sessão. Só fiz um dispositivos para ela assumir o lugar de mãe dentro daquela situação com o filho dela e permitir que a irmã fosse irmã e pudesse decidir a vida dela, independente da situação do irmão. Energia e tal, deixei, aí a irmã veio buscar os dois, e aí uma semana depois eu liguei para saber como é que ele estava, e aí foi legal ouvir, Michael, foi muito incrível. Eu liguei e ela falou assim, olha, você não acredita que naquele dia, quando nós saímos da sua sala, nós fomos almoçar os três, e a gente conversou, e nós rimos, e coisa que a gente já não fazia mais há muito tempo, a gente não estava se conversando na família, não tinha esse clima gostoso, e nós passamos uma semana maravilhosa, e ele não teve nenhum evento convulsivo mais. Não teve Nossa. nenhum evento convulsivo. Então, Michael, foi super legal, e depois disso ele começou a arranjar um trabalho para fazer em casa, que ele não estava trabalhando, arranjou um trabalho para fazer em casa, e um tempo depois eu sei que uma empresa chamou ele, porque ele se encaixava naquele quadro, sabe que as empresas têm uma cota para pessoas com certos problemas, ele se encaixava, ele também conseguiu um emprego num lugar assim. Então, foi muito legal, porque não só ajudei esse rapaz que praticamente não tem mais nada hoje em dia, como ajudei a família. Foi muito legal. Indiretamente, a gente Nossa. ajuda a família. Isso que é muito legal, né? Que a gente sempre fala, né? Quando eu falo que o hipnoterapeuta transforma vidas, porque não é só sobre tirar o sintoma, ajudar a pessoa a se livrar daquele sintoma, né? Mas é ajudar todo o sistema dela, né? A família, o relacionamento dela, com os pais, com os filhos. Nossa, é incrível, né? Por isso que é tão bonito esse trabalho, né? Tão transformador, né? Não, é maravilhoso, né? Isso faz você ganhar o dia, faz você ganhar o mês Nossa, e dá vontade de ajudar mais pessoas ainda. muito É muito recompensador. E uma coisa legal que você falou, que você, no final das contas, o que mais ajudou ele foi, que deixa bem claro que é sempre a própria mente do cliente que se ajuda, e o terapeuta é só um guia, é que você usou a técnica que você falou, né, Ultra Height, né? Só para esclarecer para as pessoas, a técnica do Ultra Height é ao contrário do que é comumente conhecido, da gente aprofundar a mente, relaxar a mente, o Ultra Height ela aprofunda o corpo, porém eleva a consciência mental a um nível onde a própria pessoa, o próprio cliente, tem noção dos problemas dele, do que ele pode fazer para melhorar, a solução das causas dele. E junto com o terapeuta ali, ele consegue se autodiagnosticar e se autotratar, vamos dizer assim. E, inclusive, esse estado do Ultra Height foi o estado que, na live de ontem, o Fagner falou que
foi buscar no curso de hipnoterapia. E é legal que isso mostra que realmente é a nossa mente que tem todo o controle, né, do nosso corpo, as nossas doenças. Poderoso. Exatamente, exatamente. Foi, assim, um caso bem gratificante, foi bem legal. Nossa. E sabe o que é legal, Michael? É legal, assim, que o pessoal que está se formando agora, quem já fez o curso, não tenha medo de aprender, né? A pessoa entra em contato com você e fala assim, eu tenho casos de epilepsia. Estou tendo com. A pessoa fala, acho que eu não vou atender, que eu tenho medo do cara convulsionar na minha sala aqui, ou eu não vou saber o que fazer. Não tenha medo. A gente está aqui, hipnoterapeuta homem é guerreiro mesmo, é para É, pegar caso difícil pegar mesmo, as porque a buchas. gente pega, exatamente, a gente pega a bucha mesmo, porque a gente tem capacidade para isso. As ferramentas que a gente aprende no curso, elas são suficientes para você realmente fazer um bom trabalho, ajudar a pessoa de uma forma incrível. Tem muita gente que fala assim, mas eu, por exemplo, eu não sou da área médica, eu era da área de administração de empresas, né? Fala assim, poxa, mas eu não sou médica, eu não sou nada, eu posso ajudar pessoas? Você pode. Você vai aprender ferramentas que verdadeiramente ajudam as pessoas. E aí o pessoal fala assim, mas eu tenho que ter curso de PNL, constelação familiar, não sei o quê, não sei o quê. Não, tudo isso é um conhecimento que te agrega, mas eu me lembro muito bem que acho que foi no próprio curso do Hans, você fala assim, quem só fez o curso agora e que não sabia de nada antes, vai atender muito melhor do que quem tem um monte de técnicas e um monte de ferramentas, porque a pessoa começa a misturar coisa. Sendo que o que ele estava ensinando lá, se você seguir direitinho a técnica que foi ensinada lá, você consegue ajudar muitas pessoas. Então, o menos, às vezes, é mais. Nossa, verdade, que legal. Nossa, mas sensacional o seu caso, sua história. Eu queria pedir só para você responder assim, uma pergunta que mandaram aqui sobre a transição, que aí daqui a pouco, pessoal, a surpresa que eu falei que ia trazer aqui, eu trouxe também um médico neurocirurgião que está estudando hipnoterapia na Omni agora para comentar algumas coisas, para tirar algumas dúvidas, os mitos, né, em relação também a esse problema. Daqui a pouco a gente vai chamar ele. E a pergunta que fizeram é sobre a sua transição, quando que você soube que foi o momento certo de transicionar, de fato? Michael, foi assim, para você transicionar, você tem que ter um caixa, entendeu? Eu já fiz alguns cursos depois, acho que até foi um curso que teve com o Conrado depois que eu fiz, que fala assim, você tem que ter pelo menos 6 meses das suas despesas fixas guardadas. Porque você vai começar, nem todo mundo te conhece. Quando eu comecei, você não pode transicionar quando você está atendendo uma pessoa por semana, 2 pessoas por semana, quando ninguém te conhece, quando ninguém ainda está te indicando. Então, o que foi legal? É legal você montar uma página, ter já depoimentos sobre o seu trabalho, algumas pessoas que já te conhecem, e você ter um É fluxo de indicam, né? clientes, exatamente, um fluxo de clientes que fala assim, olha, agora estão me conhecendo, as pessoas sabem quem eu sou, e eu tenho um caixa para aguentar uma Covid, por exemplo, uma pandemia, né? Que já pensou, eu acabei de transicionar e começou a pandemia. Ficamos 3 meses sem poder atender direito, ou só atendendo online, que não dá o mesmo rendimento. Então, é legal você ter essa reserva, certo? E Legal. essa reserva foi proporcionada pelo PDV, né? No caso, a empresa onde eu estava trabalhando fez um PDV, então na verdade, ela fez vários outros antes, né? Que eu ainda não estava me sentindo segura o suficiente. Quando você já começa a atender e você já não tem mais dúvida sobre o que você faz, e quando você já conseguiu fazer essa reserva, é o momento de você Legal. fazer a transição, sabe? E quando você também não tem medo de errar, tá? Porque o que acontece? Quando eu trabalhava de dia e também à noite eu saía super feliz, contente, ia para casa escutando música, cantando, de tão feliz de ter feito um atendimento bacana, mas às vezes eu pegava um caso que não deu certo, a pessoa não se permitiu, e naquela época eu achava que a culpa era minha.
Aí eu ia para casa pensando chateado, falei assim, olha, qual foi a técnica onde que eu errei, que técnica que eu podia ter utilizado para ajudar essa pessoa melhor, né? Ou eu não estava bem hoje, será? Eu ficava me analisando. Mas aí aquelas intuições também pegam e falam para você, olha, você não vai ajudar todo mundo. Não é todo mundo que está preparado para ser ajudado. Porque a gente não aperta um botão e a pessoa se transforma. A pessoa tem que querer se transformar, né? Ela precisa desejar se transformar. Então, assim, existem vezes que você vai pegar uma pessoa que deu tudo certo na entrevista, deu tudo certo no portal, que a pessoa chega a induzir legal, mas depois não funciona, não rola direito. E aí não é porque você é ruim ou porque você não utilizou uma técnica adequada. É porque aquela pessoa não está no momento de se transformar. Então, assim, você vai atender 10 pessoas, uma acontece isso. E quando acontece isso com uma pessoa, aí eu percebia naquela época, que eu era mais nova, assim, e eu estava um pouco inexperiente, quando acontecia um caso que não dava certo, eu ficava muito chateada. Falei, acho que eu não sirvo para isso. E os 9 que teve sucesso, parecia que sumia, né? Aí, de repente, eu falei, não, mas peraí, mas vamos pensar direito. Você teve 9 casos de sucesso. Aí, de repente, você recebia um WhatsApp de uma pessoa te agradecendo, super agradecendo por um atendimento que você fez. Então, é legal que as pessoas não se sintam inseguras, porque às vezes um caso não deu certo. Você vai olhar, às vezes não deu certo, mas 9 funcionaram, então aquelas 9 pessoas estão agradecidas, então você já fez a diferença, entendeu? Nossa, que Na legal. vida das pessoas. Ó, dica de um hipnoterapeuta homem desde a primeira turma, né? Há 5 anos já. É, Isso aí. O maior problema que eu vejo realmente é a insegurança dos próprios hipnoterapeutas, né? Inclusive, como você falou, né, para atender algum caso que nunca viu, um sintoma diferente, um negócio que ele nunca ouviu falar, aí fica, nossa, mas será que eu consigo, né? Então, eu acredito que se a pessoa chegou até você, é que de uma forma ou de outra você pode ajudar, né? exatamente, Michael. Eu sempre acredito nisso. E dá a impressão que parece que vem a pessoa certa para você, né? Você fala assim, putz. E o mais engraçado, quando você termina o curso, e aí você está numa roda de amigos, ou você está no trabalho, alguém comenta de algum problema, você já fica pensando, nossa, eu posso ajudar essa pessoa, eu posso ajudar essa pessoa. Você Legal. fica querendo oferecer ajuda para todo mundo. Aí você fala, termina a conversa, deixa eu te falar uma coisa, sabe esse problema que você comentou aí? Eu posso te ajudar, você está interessado em... Na verdade, eu comecei muito assim no começo, sabe? Me oferecendo para ajudar um problema que eu vi que a pessoa tinha, que eu falei, caramba, isso daí eu posso ajudar essa pessoa. É muito legal. Muito bom. Ô, Márcia, fala onde você atende, deixa fala o seu Instagram aqui também para quem quiser te procurar. Tá, eu atendo em Santo André, né? Eu tenho um site, uma página que chama Hipnolife, né? Que é Hypno Life, né? Hipnolife. Meu Instagram é Márcia Lorena, mesmo, @Márcia Lorena. Eu vou deixar marcado o seu Instagram depois aqui na live, aí o pessoal vai poder. Eu vou deixar o Instagram da Hipnolife e da Márcia, a minha página. Então, quem quiser me procurar, e também no meu WhatsApp, entrar em contato direto no meu WhatsApp. Pode falar o número aqui? Ou passo depois? Faz assim, eu vou chamar o médico agora para tirar algumas dúvidas, e aí você Tá. coloca no chat o seu telefone, o seu WhatsApp, Beleza. tá? Tá bom. Bom, Márcia, muito obrigado aí pelo seu tempo, por compartilhar esse caso incrível. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Obrigada pela oportunidade e por toda a ajuda que você tem dado para todo mundo. Tá? É muito legal ver isso se multiplicando, porque o mundo precisa disso. Precisa de mais homens. Precisa de mais homens, né? Obrigado, Márcia. Parabéns. Obrigada por você. Tchau, um abraço. Tchau. Legal, a Márcia vai colocar os contatos dela aqui. E eu vou convidar aqui o Rafael, que é um neurocirurgião e vai tirar algumas dúvidas nossas aqui sobre essa questão. Bom dia, Rafael, tudo bem? Bom dia, tudo bom, Michael? Bom dia a todo mundo. Você falou que foi para o hospital mais cedo aí, né, para você encaixar o horário da live, então muito obrigado aí É bem horário de deslocamento, né? Hoje não, acabei atrasando para o hospital, tô aqui.
Obrigado aí Tô em pelo... casa ainda. Ah, você tá em casa ainda? Tô. Bom, de qualquer forma, sei que você tem agenda bem apertada aí. Obrigado por ter encaixado o tempinho aí para tirar Imagina. algumas dúvidas nossas. Vamos Então, lá. o Rafael, ele é neurocirurgião, né? E, e também estudante da hipnoterapia Omni, né? Ele tá fazendo a formação. Rafael, eu chamei você aqui para esclarecer um pouquinho sobre. Tem alguns mitos, né, em relação a essa questão da epilepsia, as pessoas têm medo, como a própria Márcia falou, né, que o pessoal fica com medo de atender. E aí eu vou deixar aberto primeiro. Quem tiver perguntas sobre o tema, pode mandar no chat aí ou na caixinha de pergunta, que daqui a pouco o Rafael vai responder algumas coisas. Rafael, mas antes, fala um pouquinho do caso da Márcia sobre hidrocefalia. O que é essa hidrocefalia? E depois explica também o que é epilepsia. Vamos lá. Será que a gente vai ter tempo? Vamos lá. Então, a hidrocefalia, né? Essa é uma doença que, por diversos tipos de causa, né? Então, pode ser por infecção, pode ser por má formação do cérebro. Existe um monte de coisa, tumores, né? Intracerebrais, que acaba atrapalhando a passagem do líquor, que é um líquido que é produzido pelo nosso cérebro, na parte interna dele, corre por dentro de um sistema, né, e depois ele sai do cérebro e recobre o cérebro e desce também pela nossa coluna, né? Então, quando a gente ouve falar de meningite, né, que faz aquela punção nas costas para tirar o líquido da espinha, é esse mesmo líquido. Então, na hidrocefalia, existe um desbalanço entre a produção desse líquido e a reabsorção dele, ou uma interrupção no meio desse caminho, né? Então, com a hidrocefalia, o que acontece? Vai começando a acumular aquele líquido que é produzido dentro do cérebro, ele vai inchando todo esse sistema onde passa o líquido, e isso vai começando a comprimir o cérebro contra a parede, né, craniana. Isso a gente tem desde a infância, tem criança que nasce já com hidrocefalia, e tem gente que adquire a hidrocefalia no meio da vida, né, por causa dessas outras coisas todas que eu falei. Então, gradativamente vai aumentando a pressão dentro do crânio, porque a não ser na criança que o crânio ainda não fechou, não soldou, e que ele começa a crescer, e aí acaba ficando com volume bem desproporcional, né? Então, a gente conhece as crianças que têm hidrocefalia porque fica com a cabeça bem aumentada. Mas fora nesse caso, quando o cérebro, o crânio já se fundiu, né, a gente terminou de crescer, aliás, antes até de terminar de crescer, mas ele acaba fundindo, né, no primeiro ano e tudo, o aumento desse líquido então vai aumentar a pressão, porque não tem para onde escorrer, né? E isso pode começar a causar transtorno para o cérebro. Então a gente tem uma pressão de líquido contra o cérebro e o cérebro contra o osso, né? Então isso vai causando lesões cerebrais. Entendi. Isso é a primeira coisa, né? Pode se tratar da hidrocefalia, existe uma válvula que a gente pode colocar para derivar, né, para fazer que esse líquido saia de dentro do crânio, ele vai ser reabsorvido em outro local, em geral na barriga, né? E muito bem, aí a gente consegue equilibrar a questão da pressão. Agora, assim como causa de hidrocefalia existem várias, a epilepsia também pode ter um monte de causas e às vezes elas podem ser as mesmas, né? Uma meningite numa criancinha pequena pode causar então essa obstrução, vai começar a causar hidrocefalia e ao mesmo tempo a própria meningite pode causar uma lesãozinha no cérebro, na córtex do cérebro, né? E quando o cérebro tem uma alteração irritativa, como a gente vai dar o nome, pode causar as crises convulsivas, né? Então, em termos de nome, né, crise convulsiva é aquele evento onde uma pessoa tem uma alteração da consciência, né, tem um desmaio, esse desmaio tem um monte de características, não é qualquer tipo de desmaio que vai falar que é crise convulsiva, e dentro dessas características todas, então tem principalmente a perda de consciência, muitas vezes tem aqueles abalos de braços, pernas, tal. No momento então da crise não tem como a gente conversar com a pessoa, né? Ela está inconsciente. E fora a questão do nome crise convulsiva, a gente tem a epilepsia. A epilepsia é a doença que, por qualquer motivo que seja, causa crises convulsivas, né? Então altera uma questão química do cérebro, etc., que a gente consegue usar medicação para dar um controle, né? Mas o fato é que vai causar esses desmaios, né?
E aí, assim, a epilepsia pode trazer crises que são parciais, crises que são complexas, né? Então, pode ter uma crise só de uma alteraçãozinha de uma função cerebral. Vamos dizer que, por exemplo, a pessoa tem uma lesãozinha na região visual ou na região de associação visual. Ela pode ter só uma alteração na visão dela, ela só que está vendo aquilo ali. Ela pode ou não perder consciência naquele momento, mas tem uma alteração funcional do cérebro, né? E ela pode evoluir para uma crise generalizada, que é aquela que a gente está falando aí de convulsão. Então são duas coisas: crise convulsiva, que é um tipo de alteração que a epilepsia causa, né? E a epilepsia, que então é uma doença. Pode ter pessoas que têm uma crise convulsiva, por exemplo, um trauma de crânio. Bateu muito forte a cabeça, tem uma crise convulsiva. Ele não é epilético, ele não tem uma epilepsia, mas ele teve uma crise convulsiva. E interessante. Teve o Cid Menezes aqui perguntou sobre crise de ausência. O que é essa crise de ausência? Isso, é outro tipo de crise, né? Então, ela é uma crise que ela é generalizada, então a pessoa perde a consciência, só que ao invés de ter aqueles abalos, não, ela fica paradinha, né? Como se fosse um transe. Brincando. Mas a pessoa para, ela perde a consciência, as coisas acontecem ao redor dela, como ela não cai, como ela não tem nenhuma alteração motor e tudo mais, muitas vezes a gente não percebe. E assim, isso é muito engraçado de se diagnosticar, principalmente na fase escolar, que é mais frequente em criança. Depois, essas crianças que têm crise de ausência, às vezes melhoram, às vezes começam a ter alteração do tipo de crise, mas adulto também pode ter. Mas o interessante é que, assim, por exemplo, está numa aula de ditado e a criança está ali, tá atendendo todos os comandos do professor ali, e de repente ela entra na crise de ausência, ela para. E aí, na hora que ela volta da crise, a o professor ditou outra coisa, ela continua naquele mesmo ritmo. Aí só vão perceber que assim, tem um pedacinho aqui que ela não anotou, mas ela não deixou espaço, tal. Foi tudo na sequência, né? Ela dá uma desligada e volta de novo. Volta ali sem até mesmo perceber, né? Muitas vezes não se percebe. É mais fácil quando está na escola, porque daí a gente acaba percebendo que a criança dá essa desligadinha. Como se tivesse dado um apagão e reiniciado ali. Exato. De volta normal, né? Mas o corpo não muda nada. Legal. São crises mais curtinhas também, né? Elas são de 20, 30 segundos, às vezes até 1 minuto. Perfeito. E, Rafael, e sobre essa questão de atender epilepsia, da pessoa ter uma epilepsia ali no consultório e tal, que, como a Márcia falou, né, ela mesma tinha... Na verdade, quando ela foi atender esse caso, ela não teve medo, mas depois ela viu que muitos hipnoterapeutas às vezes ficam com medo, né? Falam, nossa, mas e aí se tiver a crise ali, isso não é perigoso? E como que você fala sobre isso? Vamos lá, primeira coisa, espero que ela ainda esteja conectada aí, parabéns. Foi excelente, né? Então, a gente sabe, né, você passou pra gente. Aqui no Brasil tem muito preconceito ainda contra o uso de hipnoterapia em vários tipos de doenças, isso aí está mais desenvolvido para fora, melhor que a gente traga isso para cá mesmo, né? Então não tem que ter medo. Na verdade, todo mundo tem uma apreensão quando a gente não conhece o que está fazendo, né? Então, uma grande questão que deveria ser populacional, né? Todo mundo deveria acabar com todo preconceito contra uma crise convulsiva, contra uma epilepsia. Tem que entender da doença. A partir do momento que a gente entende, a gente sabe o que a gente pode fazer, né? Então, rapidinho, o que a gente precisa fazer com uma pessoa que está tendo uma crise? A gente só tem que proteger essa pessoa, né? A gente percebeu que está alguma coisa diferente, parece que ela vai cair, vai lá. Se for possível, ajuda, né? Ampara, deixa a pessoa deitada direitinho, coloca a pessoa deitada de lado, né? Cuidado, porque realmente com um abalo pode dar um chute, um soco, alguma coisa assim. Então, do jeito mais seguro possível, vai lá, coloca a pessoa numa posição de segurança. Se tiver mesa, alguma coisa do lado, afasta para essa pessoa também não se machucar. Nunca, de forma alguma, tenta colocar qualquer coisa dentro da boca dessa pessoa. Existe essa crendice, né? Que tem que desenrolar a língua. E aí tem gente que coloca dedo e tira pedaço de dedo, que morde com toda a força, né? A pessoa, às vezes, acaba mordendo a língua, isso pode acontecer. E fica com preocupação com isso, não é aquele momento. Então, aquele momento é esperar, deixa a crise acabar. Ela dura de 2 a 3 minutos, né?
E depois a pessoa ainda fica meio aérea, bem aérea, né? Fica bem confusa por um período aí de até uns 10 minutos, 40 minutos às vezes, né? Então, primeira coisa é essa, entender o que é uma crise e tentar fazer o que você pode fazer. Fora disso, então a crise passou de muito tempo, tal, isso aí é tudo com o médico, aí tem que chamar SAMU, tem que levar para pronto-socorro, não tem que se meter mais com isso, né? Agora, nada ao medo, né? Vamos fazer a pessoa ter uma crise dentro do consultório? Pode acontecer. Só fazer isso, é proteger, né? A partir do momento que a gente fez isso e ficou esperto nessa questão aí de que passou muito tempo, tem que chamar alguém, tá tudo bem, né? Essas pessoas que têm essas crises, elas têm várias crises. E muito bem, aí você tinha perguntado outra coisa, vamos lá. Não, era sobre isso, sobre os Eu acho que mitos, não tem né, que sobre ter, esse né, esse perigo, né? Tem medo, vamos perigo lá. de atender, se a Acho. hipnose pode. Porque como você inclusive fala bastante, né? O pessoal confunde muito a hipnoterapia, né? Que trabalha com a mente, com o cérebro, né? Que é o órgão, né? E aí Isso. misturar, mas é perigoso usar a hipnose, a hipnoterapia, se a pessoa tem tal doença, se tem isso, se tem aquilo, né? Não deve ser um limitante, né? A gente teve até uma discussão sobre isso, né? Agora no curso online, então gastamos um tempão, né? Falando sobre. E é importante, né? Então a gente tem que tentar também separar o que é uma abreação do que essa pessoa pode ter na hora que você induziu, que regrediu e tudo mais, de uma crise de verdade, né? A hipnose não vai causar crise, né? Então, se a pessoa ia ter uma crise naquele momento porque está hipoglicêmico, porque está desidratado e tal, vai ter, com hipnose, sem hipnose. O importante é, então, descobrir se de repente essa pessoa está com um quadro de ansiedade, né? Está tendo uma aberração e está desesperado porque está se vendo convulsionando, alguma coisa assim, que aí não é convulsão. E aí não adianta você ficar, ó, não, a cena passou e não, tá tudo bem e tal, porque ela vai continuar tendo uma crise, né? Se não for uma crise, se for realmente uma aberração, você vai Controlar. sugerir a pessoa e exatamente, você consegue controlar. E aí realmente é interessante essa questão, né? Já tenta fazer, então, uma regressão para um pouco antes da crise. E eu fiz umas anotaçõezinhas aqui, né? Eu acho que são algumas coisas que são muito importantes que a gente tem que aprender com o caso que a Márcia passou também, né? A questão de prejuízo de Só atividade, antes, já comentaram, legal que você quebrou alguns mitos aqui no Yolanda falando que já ouviu falar que tem que desenrolar a língua. de forma alguma. Tem gente que tenta Legal, colocar colher dentro da boca, nada disso. legal. E outra pergunta aqui, doutor Rafael, posso tratar com hipnose, volta na mesma questão, né? Pacientes que tomam medicamentos para esquizofrenia? Aí fica complicado, por quê? Né? Então depende muito de caso a caso, né? A grande questão da hipnose a gente vai ter que fazer uma sugestão para uma pessoa, essa pessoa tem que entender perfeitamente o que a gente está fazendo, né? O que a gente está falando, ela tem que atender aquelas ordens, né? As Essas sugestões. questões, né? Então, se está com medicação, por exemplo, para esquizofrenia, mas que consegue deixar a pessoa bem para entendimento das coisas, ok. Tem algumas vezes que precisa de tanta medicação que a pessoa não tem uma condição de entender, de seguir aquelas solicitações que a gente vai fazendo, e aí pode ter realmente uma grande limitação. Tá? Mas é mais questão de, que como você respondeu, né? Se a hipnoterapia, a hipnose vai funcionar, né? Naquela pessoa por ela conseguir seguir as instruções, né? Agora, mas acho que a pergunta foi mais no sentido de risco, né? Tem algum Risco, risco? não. Com relação ao uso dessa medicação e fazer hipnose, não. Legal. Isso aí é bom desmistificar esse tema, né? Mas fala sobre suas anotações aí. Vamos lá, então. O que ela falou, né, com relação ao prejuízo de atividades. Então, isso é muito importante. Quando as pessoas vão tendo crises muito frequentes, não consegue ter controle, né, a pessoa vai tendo prejuízo dessas atividades. Então, vai tendo que abandonar escola, vai tendo que abandonar serviço, alguma coisa assim, né. Muitas vezes, o próprio paciente, antes de qualquer coisa, ele tem preconceito contra si. Esses são pacientes muito difíceis. Ele não quer ter crise convulsiva, mas ele não quer tomar remédio que é para controle de epilepsia. Ah, não, mas se eu tomo isso, tal, não sei o quê, aí eu não fico com raciocínio normal, tal. Então, são pacientes que são rebeldes, tá? São difíceis.
podem então tendo esse prejuízo evolutivo aí de atividades. Quando acontece com muita frequência também, mas numa idade um pouco mais nova, né, a criança pode ter prejuízo até de desenvolvimento. O que é desenvolvimento? É aprender as coisas que fazem a gente ter uma atividade normal, né? Então, é uma criança que aprende a pegar uma coisa com uma mão, trocar para outra mão, tal, isso é um desenvolvimento. Pode ter um retardo no desenvolvimento, pode até começar a ter prejuízo desse desenvolvimento, vai regredindo, né? Então, o controle de crise realmente é uma coisa muito importante. E muitas vezes, né? Então, esse atrelamento à questão emocional, né? Ele já vai começando a ficar ansioso porque ele pode ter uma crise, então ele está num ambiente cheio de gente, ele fala, nossa, putz, imagina se eu tiver uma crise aqui, tá tudo tanto de gente aqui me observando e tal, vai ser uma vergonha. Nossa, quando eu tenho crise eu faço xixi, nossa, vai ser a pior coisa do mundo para mim e tal. E isso vai escalando e aí a gente sabe que uma alteração emocional pode causar uma crise convulsiva em alguém que está tomando medicação, que está tudo certinho. Qualquer desbalanço, muitos desbalanços podem fazer a pessoa ter uma crise. Então, é uma coisa que se nutre, né? Então, é complicado. Então, é só de você, na prática que você está falando, só de você, a hipnoterapia, conseguir ajudar o balanço, o equilíbrio emocional dele, já naturalmente vai reduzir a frequência das crises, né? Muito possivelmente, sim. Perfeito. O Michael tá aqui com medo de eu falar alguma coisa, porque eu sou um cara que ainda tá engatinhando, né, Michael? Mas eu tô acreditando, sim. Legal. E você tem mais alguma anotação aqui? Tem algumas perguntinhas aqui rápidas. Não, vamos responder aí. Tem pouco tempo já, né? Tem bastante pergunta bem específica, bem sobre... É mais sobre a sua área do que a própria hipnoterapia. Vamos responder aqui, só uma ou duas. Após queda de uma pessoa, pode apresentar desmaios e ser confundido com epilepsia? Sim, sim, como eu falei. Então, o trauma de crânio pode causar uma crise convulsiva, tá? A pessoa tem epilepsia, aumenta a chance dela ter uma crise convulsiva ali. A pessoa não tem epilepsia, não tem nada de alterado no cérebro. O próprio trauma pode dar uma machucadinha, uma alteraçãozinha na superfície do cérebro e causar uma crise convulsiva, tá? É bem frequente. Legal. Próxima aqui. Vamos pegar uma. Essa aqui. Inflamação na meningite por conta de um acidente. Pode ter consequência? Muito bem. A inflamação da meninge por um acidente. Falando de inflamação da meninge. Um acidente pode causar um sangramentinho, né? Ou no cérebro, ou nas veinhas que ficam ao redor do cérebro. E isso pode causar um processo irritativo do córtex e causar crise convulsiva. Sim. Meningite, doença bacteriana ou viral, né? Não tem relação direta com o acidente, a não ser em algumas coisinhas bem particulares, tá? Mas se houver uma meningite, também pode acontecer de ter crise convulsiva. Tudo que causar lesão no cérebro pode causar crise, sim, tá? Numa região, né, o mais importante, tem que ser na região da superfície cerebral. Essa que é a área que pode ter crise convulsiva, que pode causar as crises, né? Perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Sônia, ajuda o bipolar? Transtorno bipolar. Deixa para você. Bipolar. Eu vou falar. Inclusive, em seguida, comentaram aqui, ó, a Marinha falou, ajuda, estou há mais de um mês sem crise, fui diagnosticado com transtorno bipolar e epilepsia. É que tem muita questão desses transtornos assim, psiquiátricos, muitas vezes pode acontecer, eu queria até a sua opinião sobre isso, né? Pode acontecer o erro do diagnóstico, né? Então tem esse ponto, e também é uma coisa que, no fundo, a gente não sabe exatamente, né? O que acontece, né? As pessoas falam que às vezes nasce assim, mas no fundo eu tenho minhas dúvidas, né? Será que nasce assim mesmo? Ou alguma coisa, talvez ainda intrauterino, fez a criança começar com aquele comportamento e aí, por conta da influência dos pais, aquilo continuou, por conta desde a infância, os pais já falam que tem esse problema, ela é bipolar, ou tem essa outra questão.
Então, eu não sei até que ponto, às vezes, é uma influência e a mente está produzindo aquilo, ou realmente é um transtorno mesmo que Uhum. não tem solução. A grande questão das doenças psiquiátricas, né, é que às vezes o próprio médico pode ficar confundido. A grande questão da crise convulsiva é a gente ter informação de que alguém assistiu e fala pra gente. Se a gente presencia uma crise, não tem jeito, aí a gente consegue. Ah, e mesmo se você ainda tiver uma dúvida se aquilo ali é uma crise mesmo ou não, você consegue fazer alguma coisa que pode diferenciar. Então, examinando um paciente durante a crise, você fala se é epilética ou não, né? Se é uma crise convulsiva. Agora, vem as crises conversivas, que são as complicadinhas, né? Então, muitas vezes a pessoa com alterações psiquiátricas pode, de repente, por culpa, quero uma atençãozinha, ou mesmo de uma forma inconsciente, ter algumas manifestações que outra pessoa que está do lado fala assim, foi uma crise convulsiva. Então ela pode ter um desmaio, ela fica toda travada assim e tal, mas está consciente. Então pode ir consciente, não respondendo quem está conversando com ela, né? Ou fica totalmente mole aqui assim e tal. Você fala, não responde, não responde, a pessoa está consciente, mas não dá resposta. Então, muitas vezes, como a gente já está pegando a informação de alguém que presenciou, você pode ficar numa dúvida, porque nem sempre a crise vai ser todinha daquele jeito. Legal. Bom, galera, já até passou do tempo aqui da live. Rafael, agradeço aí. Só queria, só para fechar, você, né, um cara da área médica e neurocirurgião, qual foi o seu objetivo em buscar, né, aprender mais sobre essa área da mente? Sim. A grande questão, né, assim, o que me motivou foi para tratamento de dores crônicas, né? Eu faço cirurgia de coluna e tem muita gente que acaba evoluindo com as dores crônicas, tanto por alterações que acabam acontecendo nos nervos, coisa que de repente num tratamento não foi 100%. E essas dores crônicas, elas são de muito difícil controle, né? A gente sabe, isso tem muito bem definido, que existe uma inter-relação direta de quadro emocional com dor. Quando a gente tem um quadro emocional prejudicial, a dor fica pior, né? Existem algumas formas também com a hipnose da gente tentar fazer algumas anestesias locais, né, por sugestão da pessoa, e faz também a gente entender um pouquinho melhor qual que é o prejuízo do que aquela dor está causando para aquela pessoa, e talvez às vezes até a gente conseguir fazer alguma coisa que essa pessoa diminua a importância que essa dor tem no dia a dia para até estimular ela a conseguir fazer melhor uma reabilitação, tal. Foi nessa linha que eu corri atrás aí da hipnose, tentar fazer uma intervenção um pouco diferente de só tomar remédio, de só mandar para fisioterapia, etc. Tal. Então, tentar buscar realmente alguma coisa fora daquele roteiro Né? tradicional, exatamente. E aí, fazendo o curso, já de mente aberta, a mente expandiu muito mais, né? Acho que o conhecimento da mente é uma coisa, né, de como funciona a nossa mente, é uma coisa que me faltava e que fez uma grande diferença para mim, em evolução. Show. Bom, Rafael, obrigado mais uma vez. Todo mundo está Eu elogiando agradeço. aqui, ó. Excelente. Galera, quem tiver ainda pergunta, vi que tem muitas perguntas específicas, Agora assim, não mais valeu. da área médica mesmo, pode mandar lá no comentário, eu vou deixar essa live gravada, manda no comentário lá que o Rafael responde. Se tiver alguma pergunta para a Márcia também, manda lá que você responde depois lá, né, Rafael, se alguém tiver uma Respondo pergunta. sim, tá? E se Então, precisarem também, vou colocar meu site aqui, tá Cine bom, com C. coloca lá no comentário da live também, e Vamos que lá. aqui você não consegue escrever quando você está transmitindo. Eu vou Eu consigo deixar. sim. Você está conseguindo? Sim, então você pode mandar aí. Então vou deixar gravada essa live. Quem tiver qualquer dúvida, manda lá. O Rafael responde. Eu respondo também se for mais específico sobre a hipnoterapia. E é isso. Mandou aí? cine.med.br. Show. Obrigado, Estamos à Rafael. disposição. Eu que agradeço, E Marco. bom dia para você. Bom dia a todo mundo. E amanhã, Bom dia a 7h58, todos. tem mais. Amanhã é sobre Para... narcolepsia. Então, um Oh, abraço. Até legal. amanhã. Bom, tchau, tchau. Tchau, tchau.